essa mesa é a economia e soberania nacional. A gente vai já iniciar. Novamente queria pedir aí para o pessoal atenção. Queria pedir também para os companheiros que estão assistindo aí na sua TV, já deixar aí o boa noite, agradecer. Imagino que tenha muita movimentação aí nos canais que estão transmitindo ao vivo essa conferência. Lembrar que amanhã nós temos mais mesas também. Bom, e já começar então, passando aqui a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, para iniciar aqui essa mesa, a economia e a soberania nacional. Falar agora. Boa noite, companheiros. Tá dando para ouvir bem aí no... Companheiros, eu queria fazer uma intervenção simples, à tarde também, né? Companheiros do som, precisamos aumentar o som aí, porque... Alô? Tudo bem? Melhorou? Eu queria fazer uma intervenção simples, mas tocando alguns aspectos que eu acho que são fundamentais sobre o problema da política econômica, da situação econômica brasileira. Vocês viram aí que o presidente Lula, ele foi eleito tendo como uma das suas bandeiras a reindustrialização do país. Tá? É um problema que está colocado há muito tempo para o Brasil, mas eu queria dar um ângulo um pouco diferente daquele que a maioria das pessoas dá a esse problema. Queria dizer para vocês, tá? E sublinhar e deixar absolutamente claro, que o problema do Brasil não é um mero problema econômico. O problema do Brasil... Tá ruim? E agora? Pessoal do som, vamos testar isso aqui, mas podia pedir para o pessoal do som aumentar o volume, por favor. Alô, alô, alô. Terceiro microfone. Alô? Melhorou até piorar, né? A hora que piorar, vocês avisam. Vejam bem, companheiros. O problema que nós estamos enfrentando no Brasil, que é o mesmo problema que a esmagadora maioria, a totalidade dos países de capitalismo atrasado estão enfrentando, é que nós estamos enfrentando uma verdadeira guerra econômica contra o país. Os 6 primeiros meses do governo Lula colocaram muito em evidência esse problema. Quando você tem, por exemplo, um presidente do Banco Central que, contra toda a racionalidade possível do ponto de vista econômico, se recusa a baixar aquela que é a mais alta taxa de juros do mundo, dá para perceber que a intenção dele é criar um entrave a qualquer tipo de desenvolvimento econômico.
Por que existe essa guerra econômica? De onde que vem isso daí? A partir da década de 1970, quer dizer, lá se vão 50 anos nessa altura, 40 anos provavelmente, o capitalismo entrou numa crise definitiva. E isso daí deu lugar a uma política consciente, uma política deliberada de destruição de uma boa parte da economia mundial para recuperar a lucratividade do capital. O mundo enfrentava naquele momento, enfrenta até hoje, uma crise que é uma crise de excesso de produção. Excesso de produção, nós temos que entender isso no sentido econômico. Não é que se produz mais do que as pessoas precisam, mas se produz mais do que as pessoas podem efetivamente consumir, tem condições de pagar, de comprar. É um problema das próprias características do capitalismo. Com essa política neoliberal, alguns países tiveram sua economia completamente destruída. É o caso da antiga União Soviética, atual Rússia. Muita gente que fala em imperialismo russo não entende que os russos sofreram talvez o maior retrocesso econômico de um país fora de uma guerra total. A indústria russa, ela foi reduzida a uma pequena porcentagem do que era. Para quê? Por que fizeram isso? Isso foi feito por economistas norte-americanos e europeus que tomaram conta da economia russa quando a União Soviética entrou em colapso. E eles destruíram conscientemente essa economia. Por quê? Para que as indústrias europeias e norte-americanas tivessem um novo mercado para tomar conta. A mesma coisa aconteceu na Alemanha Oriental, na Polônia, na maioria dos países do antigo bloco soviético. Isso, companheiros, não é uma crise econômica, isso é uma guerra econômica. É uma política intencional de liquidação da economia dos países. O Brasil, ele ocupa, nesse sentido, uma posição muito especial. Porque o Brasil, dos países não desenvolvidos, é um dos mais desenvolvidos do mundo. Um dos mais industrializados. E, portanto, a fúria com que o capital estrangeiro ataca a economia nacional é maior do que em qualquer outro lugar. Veja, as privatizações brasileiras, na Rússia a economia foi destruída. No Brasil, as privatizações transformaram-se em fonte de lucros extraordinários para o capital estrangeiro. O país está completamente dominado por uma política que quer ver que o Brasil seja um país exportador de matéria-prima, que o Brasil seja um bom mercado para a exploração de determinados negócios, a eletricidade, o petróleo, a indústria automobilística e outros setores. Tudo que vai servir para aumentar os lucros de companhias estrangeiras. Para levar adiante essa guerra econômica, o principal meio que tem sido utilizado são os golpes de Estado. Muitas vezes disfarçados através das chamadas revoluções coloridas. Você cria uma série de ONGs financiadas pelos grandes capitalistas do mercado financeiro internacional. Essas ONGs criam um movimento,
derrubam o governo. Parece que dá a impressão de que o governo foi derrubado por um movimento popular, mas não é verdade. Isso foi um golpe de Estado. Os abutres do capital financeiro tomam conta do governo e impõem uma política de terra arrasada. Isso aconteceu no Brasil também. O golpe de 2016 foi um golpe organizado de fora do país pelo imperialismo e um dos seus objetivos foi destruir uma parte da economia nacional, que eles efetivamente destruíram. Tá? Hoje, por exemplo, eu li uma matéria no Brasil 247 que fala das confissões, das gravações que foram reveladas, né, da operação spoofing sobre a Lava Jato, e numa dessas gravações fica absolutamente claro que os norte-americanos exigiram a quebra das companhias construtoras, companhias de engenharia brasileiras. Aí alguém pode falar o seguinte, mas que importância tem isso? São empresas capitalistas, a Odebrecht, por exemplo. O Odebrecht é um milionário, é uma empresa capitalista. Tudo bem, é fato, mas é uma empresa capitalista nacional. Essas empresas foram substituídas no Brasil por empresas internacionais. Estão mandando dinheiro para fora, estão arrancando dinheiro daqui e mandando para fora. E os técnicos brasileiros, porque o Brasil tem toda a tecnologia, que atuavam na Odebrecht e outras companhias, grandes construtoras, agora estão trabalhando para empresas estrangeiras. E isso foi feito de propósito. O que eles fizeram com a privatização da Telebrás foi outro resultado do golpe de Estado de 2016. A política do teto de gastos é um outro resultado dessa política também. O aprisionamento do orçamento federal. Nós temos aqui o companheiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, ele vai explicar isso. O aprisionamento desse orçamento também é uma operação que é feita em conjunto entre agentes nacionais e internacionais. A maioria do orçamento do Estado, que poderia ser usado para melhorar a vida do povo brasileiro, desenvolver a economia, criar empregos, é enviada para os bancos, para o mercado financeiro parasitário. Então, os golpes de Estado, eles foram um meio fundamental para aprofundar esse tipo de espoliação da economia nacional. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho que é importante que a gente fique com a ideia de que o que nós estamos enfrentando aqui não é uma crise. Não é que o país, a economia não funciona bem. A economia capitalista, nós sabemos, nunca funciona bem. Ela tem altos e baixos e tudo, mas não é esse o problema. O problema é que o país é alvo de uma guerra econômica. Uma guerra econômica que visa a liquidar a indústria nacional, fazer retroceder o Brasil aos níveis de antes da Primeira Guerra Mundial, vejam vocês, da Segunda Guerra Mundial, vejam vocês que é um retrocesso histórico gigantesco. A desnacionalização dos setores lucrativos da economia e nós ficamos aqui como um mercado para consumir determinadas coisas. Por exemplo, o mercado interno brasileiro de consumo de energia elétrica, de petróleo, de automóveis e uma série de coisas, é um dos grandes mercados mundiais. Então a nossa função aqui vai ser essa. Vai ser comprar aquilo que os estrangeiros tiverem para vender. E aí, em troca, nós vamos vender aí soja, nós vamos vender minério de ferro, petróleo bruto e assim por diante. Bom, vou colocar aqui só um detalhe, não dá para desenvolver aqui. Nós temos que prestar muita atenção, tendo em vista esse problema da guerra econômica, nesse problema da ecologia. É um assunto espinhoso, porque logo vão aparecer as pessoas
gritando histericamente, etc. e tal, que tem que salvar o planeta. O planeta, vocês sabem, o planeta Terra, ele está para desaparecer já faz uns 80 anos, mais ou menos. Tá? Nós vimos aqui que de dentro do governo Lula veio um veto à exploração do petróleo na margem equatorial. Não tem motivo nenhum para isso. Nenhum. O perigo ecológico é mínimo, para não dizer que não é nenhum. É um obstáculo que é colocado ao desenvolvimento nacional. Enquanto você tem mais de 50 milhões de brasileiros no Bolsa Família, você tem um ministro de um governo de esquerda, que é o governo Lula, que é a senhora Marina Silva, que bloqueia a exploração de petróleo. Várias pesquisas já apontaram que o Brasil provavelmente tenha uma reserva de petróleo equivalente ou maior do que a da Venezuela, que é a maior do mundo. Venezuela são nossos vizinhos justamente ali naquela região. Tá? O Brasil é um país muito maior que a Venezuela e é bem provável mesmo que ele tenha essas reservas de petróleo. Só que há um veto. De onde que vem esse veto? O veto vem do capital estrangeiro. Todo mundo sabe que a senhora Marina Silva é financiada pelo senhor George Soros. Talvez o maior erro do governo Lula na escolha do ministério. E nós estamos vendo agora já os efeitos. Talvez o maior. Tá? Há vários problemas no governo, mas esse talvez seja o maior, porque incide diretamente sobre a economia nacional. Então, esse problema da ecologia, que nós não temos tempo para discutir aqui, é preciso fazer toda uma reavaliação, porque isso aí não é o que parece. Isso aí tem uma longa história. Essa história, né, da síndrome do fim do mundo, de que o mundo vai acabar, e vai acabar por quê? Porque vão poluir, vão cortar árvores na Amazônia e vão poluir a Amazônia. Ninguém fala que a poluição mundial é feita pelos grandes países industrializados. Isso ninguém fala. É tudo uma manipulação. Tá? É um debate que precisa ser feito. Não vou fazer aqui, mas é um debate que precisa ser feito. O fundamental que nós temos que entender é o seguinte. O governo do PT, até o momento, o governo Lula, ele procura superar as suas dificuldades através de uma série de manobras institucionais. Eu não vou condenar aqui o Lula por fazer essas manobras institucionais, porque ele tem muito pouca margem de manobra fora disso. No entanto, é preciso deixar uma coisa absolutamente clara. Diante da gravidade dos problemas que nós estamos enfrentando, nenhuma manobra institucional, nenhum acordo com a direita no Congresso Nacional vai resolver minimamente o problema. Se nós adotarmos esse ponto de vista, nós estamos enganando todo mundo. O Lula não vai resolver o problema. Ele é um político habilidoso, ele é um verdadeiro malabarista, mas por mais malabarismo que ele faça, ele não vai resolver isso daí. Isso só pode ser resolvido por um amplo movimento de massas. E nessa conferência aqui, nós temos a ideia de que nós precisamos colocar na rua, depois da conferência, uma série de campanhas políticas fundamentais. Uma delas, vou dar apenas como exemplo, é que nós precisamos colocar que o petróleo brasileiro precisa ser explorado, todo ele, tem que deixar de lado esse negócio da ecologia, e o petróleo precisa ser nacionalizado 100%. Nós estamos sendo vítimas aqui de uma enorme fraude.
Eu acho que o Brasil deve ser o único país no mundo onde aparece aí um governo que fala: não vou explorar o petróleo. Tudo bem, não foi definido ainda, não foi decidido, mas o fato de que a discussão tenha se colocado assim já é absurda. É uma coisa que opõe os interesses da maioria da população aos interesses do capital estrangeiro. É assim que está colocado o problema. O capital nacional, como nós sempre afirmamos, primeiro, ele, na melhor das hipóteses, ele é uma força insignificante diante do imperialismo. Na pior das hipóteses, ele é um braço auxiliar desse mesmo imperialismo, um setor associado com o imperialismo. Então não dá para você esperar, tá, que daí venha a resolução do problema. Tá? Só os trabalhadores, o povo brasileiro, pode dar uma solução a esse problema. E essa solução, companheiros, nós vamos ter que criá-la, nós vamos ter que desenvolvê-la nas ruas, através de campanhas como essa, em torno da questão do petróleo. Tá? Portanto, companheiros, queria encerrar dizendo simplesmente o seguinte: nós estamos enfrentando um momento decisivo. Tá? O Brasil ele está perdendo o seu lastro econômico numa velocidade muito grande. Isso daí começa, num determinado momento, a comprometer a possibilidade de retomada econômica, de desenvolvimento. Quer dizer, é a hora de reagir. É necessário reagir a essa situação. Né? Isso é muito urgente. O mundo não vai acabar amanhã, mas o Brasil ele pode se afundar como um país, porque nós estamos vendo os índices. Mais de 30% de perda industrial. A agricultura é o principal produto de exportação brasileiro. As empresas estatais estão todas dominadas pelo capital estrangeiro. A única solução, né, uma vez que a burguesia brasileira é muito fraca para enfrentar essa situação, é o Estado. É através do Estado que nós temos que enfrentar essa situação. Por isso, o fim de todas as privatizações, isso o governo Lula já declarou. Nós defendemos a revisão de todas as privatizações já realizadas. Nós defendemos que as empresas sejam reestatizadas e que o Estado assuma um papel de primeiro plano na condução econômica do país, na organização econômica do país. É isso, companheiros. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o companheiro Rodrigo Ávila, mas antes eu queria, para manter a tradição, agradecer aqui aos companheiros que estão assistindo a gente ao vivo durante todo o dia, né? E eu queria agradecer aqui a Marilda, RM, Nivaldo Pedro Barbieri, Cláudia Adriana Dornelles, Flávio Coelho, Tiago Lino, Elizabeth Novi, Bruno Dias, Angelina Dias, Proletário Sonhador, N. Freitas, o Pagiaro e LC29 aqui, que contribuíram de alguma forma durante a nossa transmissão. Muito obrigado. Então, vou passar aqui para o companheiro Rodrigo Ávila, da Auditoria Cidadã da Dívida, para fazer uso da palavra. Boa noite a todas e todos. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço muito à Conferência Nacional por ter convidado a Auditoria Cidadã da Dívida para esse importante debate, principalmente agora em que o país enfrenta, como nunca antes, uma máfia no Banco Central, como já foi colocado aqui antes. E é fundamental, né, que nós estejamos preparados para o debate com toda a sociedade,
que a gente saiba desmontar os argumentos dos neoliberais. Em primeiro lugar, né, o Brasil, o governo federal, gasta metade do orçamento com juros e amortizações da dívida pública. Nesse ano de 2023, até ontem, até o último dia útil antes de ontem, o Brasil, o governo federal, tinha gasto com a dívida pública mais do que em todas as outras áreas, nesse ano de 2023. Ou seja, a dívida pública leva mais dinheiro do que todas as áreas sociais somadas. Isso não tem nem como a gente entender a grandiosidade disso e como que a gente pode combater. A sociedade brasileira tem sido extremamente sacrificada com o pagamento da chamada dívida pública, sob várias formas. Essa dívida pública, ela é responsável pelo teto de gastos do Temer, que congelou completamente as áreas sociais por 20 anos. Isso nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, o que é um absurdo para enriquecer os muito ricos. E a justificativa sempre a mesma: pagar essa dívida. Mas que dívida? A dívida que está por trás de todas as contrarreformas, como as da Previdência, é a justificativa para todas as privatizações: pagar a dívida. E agora, o que aconteceu na transição de governo? Se previu agora, né, com a emenda constitucional, a PEC da transição, que finalmente vai se acabar o teto de gastos do Temer. Mas, para acabar este teto de gastos do Temer, que é absurdo, que congela por 20 anos todas as áreas sociais, para que possa acabar, tem que haver outra regra fiscal. E aí que está o problema. O governo apresentou em abril essa proposta, o projeto de lei complementar 93 de 2023, prevendo o quê? Um novo teto de gastos, praticamente igual ao do Temer, só prevendo um aumento real de apenas 0,6%, no máximo 2,5% ao ano, para o crescimento de todos os gastos sociais. Isso está amarrando completamente o país. Um projeto como esse engessa completamente o governo. É exatamente, né? Se continuar nessa linha, o governo não tem como investir até para cumprir, né, as propostas de campanha e para virar o jogo na sociedade. É preciso investimento pesado. E mais, não é só isso. Tem outros tetos. 70% do crescimento real da arrecadação tributária. Se a arrecadação tributária crescer 3% em termos reais, o gasto social só pode crescer 2%. Mesmo que nós tenhamos hoje, na conta única do Tesouro, 1,7 trilhão de reais. Está lá no caixa, pronto para gastar. Mas tem que cumprir as metas de superávit primário, do FMI, dos rentistas, que infelizmente estão colocando isso para o país. Mais uma vez, insiste-se na tese equivocada de que a dívida cresce por causa dos gastos sociais e que por isso eles têm que ter um teto. Não! A dívida cresce é por causa dos juros do senhor Campos Neto.
como já foi colocado aqui. E aí eles inventam essa historinha de que a dívida cresce é porque gasta demais com a saúde, com a educação. Mentira! Quem gasta dinheiro é o senhor Campos Neto, com juros sobre juros. E agora o relator, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, piorou ainda mais o arcabouço, colocando punições para os servidores públicos, caso não se cumpra as pesadas metas de superávit primário. E a grande questão que se coloca para nós, como já adiantou o Rui Costa Pimenta, o que podemos fazer? É a massa que vai mudar isso. É a massa que vai levar o parlamento para o outro lado. Que dívida é essa? Temos que perguntar. De onde vem essa dívida? Porque a grande imprensa fala, não, se temos uma dívida, temos que pagar. Mas que dívida é essa? A dívida pública deveria ser um instrumento para financiar investimentos de interesse da sociedade e do país. Mas não é isso que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o endividamento público ocorre às avessas. Ele subtrai recursos das áreas sociais, tira dinheiro, enquanto a grande imprensa fica falando que a dívida é boa, que coloca dinheiro na saúde, na educação. Mentira! Ela só tira dinheiro para pagar juros para os muito ricos. E a característica principal dessa dívida é os juros sobre juros. De 1995 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit primário. Apesar disso, a dívida interna federal aumentou de 86 bilhões para 4 trilhões. Fizemos 1 trilhão de superávit primário e a dívida subiu quase 4 trilhões. Ou seja, está na cara que essa dívida cresce. É por causa dos juros e não por causa dos gastos sociais. A cada 1% que o senhor Campos Neto aumenta o juro, nós aqui pagamos 40 bilhões de reais para os rentistas a mais. Imaginem que ele subiu de 2 para 13,75, aumentou quase 12%, multiplica 12 por 40, dá mais de 500 bilhões de juros por ano, só por conta da alta de juros. E qual que é a justificativa? Combater a inflação. Que inflação? Como já foi colocado aqui, a inflação está menos de 4% nos últimos 12 meses. Como já foi colocado aqui na mesa anterior. Menos de 4, está 3,9. Está caindo o combustível, caindo os alimentos. E o senhor Campos Neto lá, mantendo essa taxa de juros lá no alto. Vocês sabiam que a taxa de juros real no Brasil é a taxa de juros total menos a inflação? É a maior do mundo, 9,44% ao ano. Enquanto isso, não estou nem falando de país socialista, estou falando dos países mais desenvolvidos do mundo. Zona do euro, menos 2,21% de juros reais ao ano. Japão, menos 3,48%. Estados Unidos, 0,33%. E aqui o senhor Campos Neto com 9,44%. Isso não tem explicação nenhuma. Quem disse isso nem sou eu, foi o próprio presidente Lula. Não há explicação técnica, científica, econômica para essa taxa de juros absurda. Até porque a inflação no Brasil, mesmo quando ocorria maior lá atrás, não tem nada a ver com o excesso de demanda. Qual que é a historinha que eles contam? Ah, porque o povo está comendo demais. O povo está consumindo demais. Olha só o que eles falam. E por isso tem que aumentar o juro, para que as pessoas não possam se financiar
e aí diminui o consumo para poder diminuir o preço. Olha que historinha ridícula! Como se a gente não tivesse com 10 milhões de desempregados aqui. Crise total, fome. Mas eles usam essa historinha para dizer que tem que subir o juro. Essa é a maior prova. Ela é, em grande parte, ilegítima e tem que ser auditada pela sociedade civil. Não é TCU, não é CGU, é a sociedade, porque eles estão lá e não fazem nada. Muita gente fala, essa dívida já é auditada, que não sei o quê. Auditada por quem? Pelos que estão lá? Não. Eles não questionam essa política. Vocês sabiam que dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros? Não é por acaso, né? E depois, para terminar aqui, para levantar o debate, quais são os argumentos que eles colocam para tentar desacreditar a luta pela auditoria da dívida? A gente já viu nos jornais, vários analistas colocando, não, porque se fizer auditoria, se questionar essa dívida, o capital vai fugir do país. Qual capital? Esse que vem aqui só para ganhar dinheiro às nossas custas e não gera um emprego? Que vá embora! Que vá! A imprensa não fala que o Banco Central do senhor Campos Neto tem a prerrogativa de controlar os capitais, sim, o fluxo de capitais, com os quais eles colocam o Brasil de joelhos atualmente, dizendo, não, se mudar, eu vou fugir do país e o dólar vai para 8, 9, 10, 11. Eles têm o país na mão, é verdade. O Brasil não é um país soberano, infelizmente, como é o tema dessa mesa. Por quê? Porque o Banco Central e o senhor Campos Neto não controlam o fluxo de capital. Aí é óbvio, é lógico que não vamos ter soberania. O Equador já provou, nos anos 2000, que auditar a dívida é possível. E quem ficou de joelhos foram os bancos, e que foram lá aceitar uma migalha de só 30% da dívida, e ainda assinaram um papel dizendo que nunca ia entrar na justiça contra o Equador. Por quê? Porque o Equador fez auditoria, chamou a sociedade para auditar e mostrou as provas da ilegitimidade da dívida em rede nacional. É isso que tem que ser feito aqui, com a pressão do povo. E, finalmente, qual que é o último argumento que eles usam para tentar desqualificar a nossa luta? Que nós temos que estar preparados para esse debate, porque os neoliberais vão colocar essa questão. Eles dizem, porque se não pagar essa dívida, quem vai sofrer é o próprio trabalhador, que tem fundo de pensão, os pequenos que investem lá no Tesouro Direto. Vocês sabiam que o Tesouro Direto é responsável só por 1% da dívida e os fundos de pensão por menos de 10%? Ou seja, o papel da auditoria é exatamente esse, mostrar que os principais beneficiários da dívida não são os trabalhadores. Na verdade, isso faz parte de um processo de legitimação da dívida. Coloca uma migalha lá com os trabalhadores para depois dizer que se não pagar vai prejudicar nós aqui. Isso é mentira. A auditoria serve exatamente para separar os principais dos outros que tem que ter outro tratamento. E aí o governo tem que estatizar a previdência, não é fazer fundo de pensão, é estatizar e pagar, garantido com orçamento público. Então, todos esses argumentos que eles colocam são furados, até porque nós já pedimos para o governo os nomes dos detentores e não fornecem. Por quê? Todo servidor público no país está com o seu nome lá na internet, com o salário de cada um aparece lá. Por que que o rentista, que recebe a maior parte do orçamento,
Não aparece. Olha só que interessante, né? Por que não aparece? E ainda vai o Campos Neto no Senado e fala que a dívida beneficia 80 milhões de brasileiros que têm fundo de pensão. Beneficia o quanto, meu amigo? Uma migalha? Só para você vir aqui e falar essa mentira? Não! Está na hora do governo Lula mostrar os nomes dos detentores dos títulos. Temos que divulgar isso. A auditoria cidadã é para isso. Para divulgar os nomes deles. Chega de Campos Neto ir no Senado e fazendo a farra lá, dizendo que os beneficiários é o povo brasileiro. Mentira. Então, o que eu coloquei aqui é só um resumo desses argumentos que serão a base da luta contra esse arcabouço fiscal, que nós temos que lutar contra ele, para forçar o parlamento a rejeitá-lo e aprovar outra coisa. Como já foi colocado aqui, está nas mãos do povo. A gente sabe que o Congresso, o governo, sozinhos lá não vão resolver. Está nas nossas mãos. E esses argumentos aqui dão as armas para a gente fazer o debate com os neoliberais e ganhar essa briga. Vamos à luta, companheiras e companheiros. Auditoria da dívida já, é isso aí. Queria agradecer o companheiro Rodrigo Ávila. E antes de passar a palavra para o senador Roberto Requião, queria agradecer Angelina Dias, Denise M. Prates, Fabrício Caldeira, que estão assistindo a gente. E é o seguinte, já que nosso tema aqui é soberania nacional, queria mostrar aqui o cartaz que nós vamos distribuir. Todos os comitês, todos os militantes aí que tiverem acesso ao cartaz, quiserem pregar os cartazes nas cidades e tudo mais. Também mostrar aqui alguns materiais, assinatura do dossiê Causa Operária. A pré-venda, eu estou falando rápido, né, porque pré-venda do livro O Povo Esquecido, sobre a guerra na Ucrânia. Liberdade para José Rainha, está aqui o cartaz. Também para a gente encher aí pelas cidades. Liberdade para o cacique Leonardo também. Nós temos aqui, já que também o assunto é soberania, para lembrar que amanhã nós vamos ter uma mesa contra o imperialismo, com a participação de representantes de Cuba, Venezuela, Irã. Aqui o cartaz, não ao genocídio do povo cubano, abaixo o bloqueio. Bom, e lembrar também que nós estamos organizando cursos aqui, o que é o marxismo e o que não é. Vocês podem se inscrever ali no credenciamento para maiores informações. O que é o socialismo, curso em diversas cidades do país. E o curso de História do Brasil. Brasil, uma interpretação marxista de 500 anos de história, com o companheiro Rui. Também para maiores informações ali no credenciamento, companheiros. Então, queria passar a palavra aqui para encerrar, né, nossa mesa, encerrar também os trabalhos de hoje. Passar a palavra para o companheiro Roberto Requião. Olá, som tá bom? Maristela, minha mulher, está escutando? Senão eu desisto. Minha gente, o Rui começou a sua palestra, a meu ver, exemplarmente. Porque nós não estamos vivendo apenas uma crise do Brasil. Nós estamos vivendo uma crise econômica no mundo, no planeta. E se nós estamos reunidos aqui até agora, estou vendo a resistência de vocês, o que demonstra o interesse em aprofundar o entendimento sobre o que acontece no Brasil, com o Lula e no mundo, é porque nós queremos mudar as coisas. E o fundamental para mudarmos uma situação é entendê-la em profundidade. O que é que está acontecendo no governo do Lula? Eu tenho certeza que aqui nesse plenário, todos nós entramos de cabeça nessa campanha eleitoral.
Eu estava no PMDB, que havia se transformado num balcão de negócios. Eu saí, entrei no PT para me eleger governador. Não, eu sabia que a situação seria dificílima. Eu entrei pela esperança que eu depositava na evolução política do Lula e, fundamentalmente, também na necessidade absoluta da derrota do Bolsonaro. Mas vamos olhar agora para o governo federal. O que é que está acontecendo no governo federal? Qual é o ministro, eu não diria um sujeito com uma formação de esquerda suportada nos acontecimentos das últimas décadas no mundo? Qual é o ministro nacionalista e progressista no governo federal? Não, nós estamos numa aliança amplíssima. E a amplitude dessa aliança é tão grande que quem não tem voz mais, a meu ver, é o povo brasileiro. Nós temos um governo que o vice-presidente da República afirma que jamais pensariam em estatizar a Eletrobras. Eu estou diante de um governo em que o presidente da Petrobras é o Prates, nomeado pelo presidente da República. E o Conselho de Administração da Petrobras, preenchido pelo presidente da República, é inteiramente composto de liberais. E a gente sabe da importância da Petrobras no Brasil e no mundo. Eu vejo que só resta no governo o discurso forte, excepcionalmente forte do Lula. Eu conversava com o Rui aqui agora. O discurso do Lula é um discurso nacionalista. Eu sempre vi o Lula como um sujeito espetacular, que eu admiro profundamente, que sai de uma cidadezinha lá de Pernambuco, se transforma em torneiro mecânico em São Paulo, vai crescendo, funciona na fundação do PT, toma conhecimento da social-democracia alemã, faz uma greve fantástica aqui quando os militares comandavam o Brasil, funda um partido e acaba presidente da República. Uma evolução constante. Eu digo, o Lula continua crescendo, ele melhora a cada dia. E quando eu escuto um discurso do Lula, eu me empolgo. Eu não posso dizer a vocês que eu não me emociono com a posição do Lula e do Brasil contra a unipolaridade da economia do mundo suportada no dólar. Aliás, um parêntese, me perdoe os mais radicais, eu não falo mais do imperialismo norte-americano, porque os Estados Unidos, país, está subordinado ao capital financeiro de uma forma extraordinária. E a crise norte-americana hoje, me perdoem a franqueza, ela é tão profunda quanto a brasileira. A inflação é grande, o desemprego é fantástico, as populações se acumulam nas ruas e não há uma resposta positiva para a retomada da economia. Embora o Biden, o famoso Biden, tenha separado $1 trilhão para retomar o crescimento tecnológico e a formação de empregos na sociedade americana. Mas há uma reação profunda da política dominada pelo capital financeiro. Então, Rui, eu quero concordar com você. A crise é a crise do mundo. E o adversário principal nosso, aqui dentro e lá fora, é o capital financeiro. Comigo, acredito que concorda o Rui, mas concorda o Papa Francisco, que nas suas encíclicas mais recentes, na sua condição de Papa, que era um arcebispo peronista da direita em Buenos Aires, mas que como Papa teve um estalo semelhante ao do Padre Vieira e se transforma num crítico pesado do domínio absoluto do capital financeiro no planeta. O capital financeiro está dominando o Brasil. A Petrobras, há alguns anos atrás, era responsável por 80% dos investimentos feitos no nosso país. Hoje, a Petrobras tem lucros fantásticos com um aumento brutal do custo dos derivados e esse dinheiro vai para fora. E vai por quê, companheiro?
Vai porque o Fernando Henrique e o nosso governo, com o Lula à frente, entregaram para o capital privado 67% das ações da Petrobras. 67%. É bem verdade que nós temos ainda a maioria das ações ordinárias que têm direito a voto, mas 30 e poucos por cento apenas com essa transformação da companhia que se submete aos interesses do capital estrangeiro, 40% comercializado na Bolsa de Nova York. Sem a Petrobras estatizada, a retomada do desenvolvimento do Brasil fica muito difícil. Alguém me diria, não, mas a Petrobras não pode investir na infraestrutura. É verdade, mas ela pode movimentar o sistema financeiro e operacional das empresas concessionárias de serviço público no Brasil, como já fez no passado. Mas daí eu vejo na televisão ou na internet uma declaração do Sérgio Moro. Nós não podemos mais ter investimentos estatais no Brasil. Agora é iniciativa privada. Parece estranho que isso tenha saído da boca do Sérgio Moro, não parece? Porque é exatamente o que está dizendo o nosso ministro da Fazenda, Haddad. O Haddad é um cara sério. Sou amigo dele e conheço-o profundamente. Correto, mas a visão dele é uma visão liberal. E o arcabouço nada mais é que uma maquiagem superficial em cima do teto de gastos do Temer, consolidado pelo Guedes e pelo Bolsonaro. Nós temos que acabar com isso. A Petrobras tem que ser nossa numa visão da macropolítica. É claro que eu me emocionei com o que vi aqui. Indígenas brasileiros, e eu tenho orgulho de ser descendente de negro e de índio, como brasileiro mestiço que sou, se pronunciaram de uma forma comovente. Mas esta retaliação de mobilização popular em cima de corporações, se do ponto de vista civilizatório, como o movimento identitário, é louvável, é decente, do ponto de vista da mudança da economia, é absolutamente superficial e diversionista. Ela diverte a opinião pública, do italiano divertere, desviar do que geralmente importa. Nós temos que começar a entender a macroeconomia que acontece no mundo, as suas distorções e a sua repercussão no Brasil. Nós temos que ir para frente com isso. Como é que é possível que o Alckmin tenha garantido que não pretende estatizar a Eletrobras? Como é possível que o Messias, famoso Bécias da crise da Dilma, declare como advogado-geral da União que a intenção do governo é aperfeiçoar a privatização da Eletrobras? A Eletrobras para o desenvolvimento econômico é tão importante quanto é o oxigênio que nós estamos respirando para a nossa vida. Sem oxigênio, nós não sobrevivemos. E sem a energia elétrica em mãos do Estado, a economia não sobrevive. Franklin Delano Roosevelt, no New Deal, no novo pacto dos Estados Unidos, naquela grande crise, declarava: o insumo indispensável e básico para toda a economia norte-americana, industrial ou comercial, é a energia. Sem a energia nas mãos do Estado, mas a energia na mão de um grupo privado que pretende lucros extraordinários com o seu usufruto, não vai haver possibilidade de desenvolvimento econômico. Isso é tão verdade que a França hoje completou a nacionalização do seu sistema energético. A estatização completa, o mesmo fez a Alemanha. Isso para não falar na água, porque Londres e Paris estão reestatizando o erro da privatização. Mas nós vemos tudo isso de uma forma propagandística. Eu abro a televisão, eu abro um jornal e vejo lá: petróleo baixou no Brasil. Minha gente, quanto custa um litro de gasolina numa refinaria brasileira? Pagando os royalties do processo que nós temos que pagar porque não são patentes nossas. Qual é o custo de um litro de gasolina? $1. Daí baixam 30, 40 centavos
e faz uma propaganda que estamos derrubando o preço. Como é que custa 5,50 o que custa $1? Para reforçar o quê? Para reforçar a distribuição de lucro para os acionistas. Vejam, para vocês não me verem com uma visão radical sobre esse processo, se o governo estivesse decidido a, por um determinado momento, manter a lucratividade brutal da Petrobras para investir pesadamente no aperfeiçoamento de usinas antigas de refino e construção de novas, a gente podia dizer, é uma atitude, do ponto de vista macroeconômico, momentâneo correta. Mas não é isso. O presidente da Petrobras é o Prates e o conselho de administração é de profissionais liberais nomeados pelo nosso governo. Por outro lado, o discurso do Lula me empolga, me entusiasma. E eu acho que nós temos que sustentar esse governo e sustentar esse discurso. Nós temos que mostrar ao Lula que, se ele transformar o discurso em prática, porque afinal de nada vale a fé sem a obra, e ele tomar algumas atitudes impulsionado pelo movimento de massa, nós conseguimos iniciar uma transformação. Mas para isso o fundamental é na linha do que o Rui levantou aqui. Nós temos que entender a essência do problema. O problema do domínio do capital financeiro se sobrepondo ao capitalismo produtivo no mundo. O que está acontecendo com o país, o que aconteceu com a Grécia. Eu tenho alguma experiência nisso. Nos últimos anos do meu mandato no Senado, eu fui presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano. 45 países reunidos e nós fazíamos assembleia nessa parte inteira do mundo latino. E eu entendi com clareza o que aconteceu com a Grécia e o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos sendo transformados numa colônia. O discurso da alimentação, 3 vezes ao dia, é fascinante. Porque quando o povo não tiver o que comer, eu não discuto macropolítica. Nós temos que garantir a alimentação, mas temos que garantir também o processo civilizatório, a integração no mundo, o conhecimento. Senão, nós teremos uma senzala, onde um senhor de boas intenções e grande capacidade exploratória alimenta melhor os seus escravos. Não tem cabimento isso, nós temos que mudar esse jogo. Isso é rigorosamente fundamental. Mas, afinal, o que é que eu estou propondo? Eu lembro sempre, quando falo sobre este assunto da macroeconomia no Brasil, de uma anedota aristotélica. Eu falo no Aristóteles, porque eu tenho certeza que o Aristóteles é tio-avô do Rui, o velho Aristóteles. Era a hipótese, levantada pelo Aristóteles, de um grupo de soldados com um comandante que deviam tomar uma colina para garantir a resistência, a sobrevivência, a capacidade de reorganização do seu exército na retaguarda. Consultam um comandante e o primeiro diz o seguinte: olha, não dá. Eu acho melhor uma rendição e a gente fazer um acordo com o adversário. Nós não temos meios, nós não temos homens. Nós não conseguimos tomar e manter a colina. Mas daí se apresentou um segundo. E o segundo foi claro: com os meios que temos, com os homens que possuímos e o nosso material bélico, eu tomo essa colina em 7 dias. E posteriormente avanço além da colina para prestar o apoio necessário à nossa retaguarda. Este cara não foi covarde como o primeiro, mas pecou por temeridade, porque seguramente ele não teria condições de, após tomar a colina, avançar com um grupo armado e sobrevivente de soldados. Ele seria aniquilado. O terceiro disse o seguinte: posso tomar essa colina com os homens que temos, com o material que possuímos, mas nessa tomada da colina, eu garanto que posso mantê-la para dar suporte à nossa retaguarda que possa avançar. Nós chamamos essa posição correta do terceiro comandante de ato meio, ou ato aristotélico, ato eficiente.
Então, o que eu estou dizendo a vocês, e é por isso que eu me entusiasmo, e por isso que eu estou aqui hoje, participando da reunião de vocês, é que nós temos uma saída, é a saída aristotélica. Nós temos que ter uma proposta de governo que não tenha a covardia de compor com o capital financeiro, mas que não tenha a temeridade de colocar uma proposta que pode ser muito bacana para a minha formação política. Eu sou geneticamente um quadro de esquerda. O meu trisavô foi o chefe político do Frei Caneca na Confederação do Equador. Perdão, o chefe militar do Frei Caneca. O meu avô fundou o primeiro, meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil, o Partido Operário. E o meu pai e o meu avô eram militantes. Eu me formei com esta visão. Daí pergunto, Requião, você é comunista? Você é marxista? Eu sou marxólogo. Porque eu acho que quem se diz hoje marxista ou marxista-leninista esqueceu a dialética. O mundo tem mudado muito, Rui. Quando o Lula enfrentou a milicada aqui em São Paulo e organizou aquela greve do ABC, a Volkswagen tinha 41.800 trabalhadores. Alguém sabe quantos trabalhadores a Volkswagen tem hoje no Brasil? 7.800. O que significa isso? Mudanças no sistema de trabalho, robotização, mecanização e internacionalização da produção. O mundo tem mudado, a gente tem que evoluir um pouco nesses raciocínios. Mas jamais podemos pensar numa proposta aristotélica, ato meio e ato eficiente, que não se suporte na recuperação do direito dos trabalhadores no Brasil, que foi eliminado com o sacrifício da CLT no governo do Temer e posteriormente confirmado com o Guedes e o Bolsonaro. E nós não vemos o nosso governo falar nisso mais. O que vemos é quando o cara do PDT propõe reduzir o preço do financiamento consignado, ser fulminado pelo Ministério da Fazenda. É impossível isso? Meninos e meninas, eu fui 3 vezes governador do Paraná. Quando eu dei uma olhada no tal empréstimo consignado e vi que os bancos estavam ganhando uma monstruosidade, numa análise rápida eu cheguei à conclusão que só era possível cobrar aquele juro incrível porque o Estado arrecadava o dinheiro tirando da folha e pagava para eles. Então o que eu fiz? Não me lembro dos valores, mas reduzia 1/3 o que eles cobravam. Eles disseram, assim não dá. Então não deu, o Estado não cobra mais, vocês cobrem de quem quiser como puderem. O troço funcionou imediatamente. Por que o governo Lula não fez isso? Por que não baixou o empréstimo consignado? Alguém diria, mas isso não é fundamental. Não, não é fundamental, mas é a demonstração de um estilo de governo. Eu estou vendo uma política externa maravilhosa no sentido da fulminação do unilateralismo e do comando do dólar, mas ao mesmo tempo eu não estou vendo uma política nacional. Sou gramsciano em alguma coisa. Eu fui senador por 2 mandatos. O Centrão não existe no Congresso Nacional. O Centrão é um bando despolitizado que quer alguma vantagem pessoal e a perpetuação do seu mandato, podendo distribuir alguns favores na sua base eleitoral. É claro que tem alguns que se locupletam dos favores, que mecanizam os favores. E quando o governo entra nessa mercantilização da sua relação com o Congresso Nacional, até os pares do próprio governo passam a exigir remuneração também se não votam contra. Por quê? Porque estão pondo em risco a sua reeleição e a sua permanência na política, mesmo com os ideais que têm. A linha política do nosso governo é um engano. E nós temos que fazer essa crítica, porque se o Lula era a única possibilidade que nós tínhamos, eu pessoalmente acreditava e acredito nele, na sua sensibilidade social, nós temos que garantir a permanência desse governo. Mas não é com o silêncio, não é com a vassalagem sórdida e vil, não é com a procura de cargos públicos que cala uma boa parte do PT progressista no Brasil. Temos que fazer uma crítica e tentar fazer a mobilização popular. Mas a mobilização, na linha que os dois colocaram aqui, tem que se suportar naquilo que é essencial da economia, o que tem que ser mudado. É claro
que nós temos que apoiar os movimentos do funcionalismo público massacrado por muitos anos, congelamentos absurdos de salários. No Paraná, por exemplo, há 8 anos, desde que eu saí do governo, há 12 anos, não há um concurso público. E o salário dos funcionários está lá embaixo. Mas o custo da terceirização foi quadruplicado. Eles estão acabando com a estrutura pública do ensino, acabando com a estrutura pública da saúde. E lembrem vocês que foi lá atrás o nosso governo que inventou a privatização dos hospitais através de organizações sociais, contra a nossa intenção e o nosso voto. Então, o fundamental, no meu entender das coisas, é a discussão que nós estamos fazendo aqui. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser dono da verdade. Tenho me enganado ao longo da vida, tenho me enganado nas minhas análises econômicas, mas eu acho que esse debate é fundamental. E eu imagino a esquerda brasileira e os movimentos populares que apoiaram o Lula e sua frente ampla na visão do Oliveira Viana. Nós não podemos imaginar que vamos fazer uma revolução, que nós vamos transformar os 500 anos de opressão do Brasil num governo. Nem os últimos 30 anos de erros no caminho do liberalismo num modelo novo. Seria talvez um modelo que eu, com a minha acumulação política e econômica adquirida na militância do mundo, gostaria. Mas nós temos, se não podemos fazer isso, nós temos que, na linha do Oliveira Viana, abrir perspectivas de que a discussão se estabeleça e o processo eleitoral continuado possa fazer com que o povo escolha um modelo econômico. Vamos dar uma olhada para a União Soviética. No que ela acertou, por que acabou, por que caiu? Eu estava lá na queda, eu era observador do Senado. Eu convivi com o Yeltsin e com o fim do Gorbachev, a tentativa de acabar com a União Soviética. Eu acompanhei isso tudo de perto como membro do Parlamento Europeu. Nós temos que ver o que acertou e o que errou. Nós temos que dar uma olhada para a China, o que ela está fazendo. Vocês sabem que a China é o governo mais privatizante do universo hoje. Vou contar para vocês o que a China fez com a energia elétrica. Ela tem 2/3 do seu território com chuva ácida. Ela tem um verdadeiro desespero por essa crise energética e a acidez do território. Recebi o presidente da China no Paraná como governador, o primeiro-ministro também. Mas a China colocou as suas empresas públicas debruçadas sobre a tecnologia da energia solar, em profundidade. Não deixou empresas privadas trabalharem nisso. Desenvolveu uma tecnologia fantástica e conseguiu produzir os transformadores, os painéis solares, com o pico da tecnologia possível no mundo e a custos baixíssimos. E, posteriormente, o que fez? Liberou para a base. Uma associação de bairros de moradores pode montar um sistema de energia solar. Uma prefeitura pode montar. Um grupo privado econômico pode montar e entrar na concorrência. Mas o preço básico é o preço das estatais chinesas. Não existe no planeta um sistema de privatização desse tamanho. Então, o que a China fez? O comando da economia do país. Mas a operacionalização não precisa estar absolutamente na mão do Estado. Talvez seja alguma coisa parecida com o que o Lenin disse um dia, quando ele respondeu uma indagação sobre a estatização de tudo, e ele disse que ele não tinha nem o interesse em fazer com que a lavadeira de roupa estatizasse o seu tanque para não poder servir a sua vizinhança mais. Nós temos que entender os avanços do ponto de vista dialético. Requião, você é marxista, eu sou marxólogo. Eu, desde menino, me aprofundo no estudo do que o marxismo fez no mundo. E cá entre nós, o marxismo nos ensinou a entender a economia no planeta. Mas nós temos que evoluir nesse processo. 40.800 trabalhadores na Volkswagen, reduzidos a 7.800. É claro que isso precisa um raciocínio especial sobre a aposentadoria. A aposentadoria é possível quando o Estado se desenvolve, os salários são bons e o número de trabalhadores cresce. Mas o Brasil não vive essa crise. Essa é uma crise de pequenos países europeus. Nós podemos manter isso por décadas.
E podemos ir pensando na transformação do sistema. Mas nós estamos com base no INSPER, no Marcos Lisboa, que informava a ponte para o futuro do Temer, mas que era do governo nosso com o Lula e o Palocci. Nós estamos raciocinando como raciocinam administradores de pequenos países que não têm saída alguma mais. O Lula foi maravilhoso com o Maduro, presidente da Venezuela. Eu estive na Venezuela, coisa do mês e pouco atrás, numa manifestação dos 10 anos da morte do meu velho amigo Hugo Chávez. A Venezuela viu uma tranquilidade absoluta. Qual é o problema da Venezuela? O Rui citou. O problema da Venezuela é a quantidade brutal de petróleo que ela tem, que é a maior do mundo hoje, conhecido. Não existe outro problema. E o bloqueio. O bloqueio evita que a Venezuela possa fazer mudanças. O Maduro fez muitas coisas erradas, algumas certas. E para mim o Chávez, não só por ser meu amigo pessoal, foi um sujeito simplesmente maravilhoso. Os problemas da Venezuela têm que ser resolvidos pela Venezuela. Foi a declaração do Lula. E o abraço que ele deu no Maduro foi o abraço à autonomia do povo venezuelano e foi maravilhoso. Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender esse processo. Tomar conhecimento das origens. A guerra contra o domínio absoluto. E o desprezo definitivo do capital financeiro pela vida e o respeito à vida das pessoas. E, de repente, eu reafirmo, para terminar, no mundo, o grito revolucionário mais forte que eu tenho escutado é do Papa Francisco. Pode ser um paradoxo, que talvez nem o Miguel de Unamuno pudesse explicar. Obrigado, minha gente. Queria agradecer os companheiros que estiveram aqui com a gente na mesa. Eu queria também, deixa eu ver se tem alguma novidade aqui. Maria Cláudia, agradecer, que se tornou membro do canal. Queria agradecer aos sindicatos bancários também por ter cedido a quadra.